Então, pessoal, novamente boa tarde. A gente vai estar hoje estudando a matéria o assunto, né, de sistematização da assistência da enfermagem, o famoso SAI, tá bom? Isso é mais uma parte teórica mesmo, daquilo que a equipe de enfermagem tem como planejamento dentro da unidade, tá bom? E a gente vai dar uma estudadinha em relação a isso. Então, o que é o SAI? É a sistematização da assistência de enfermagem. No caso, ela é uma metodologia desenvolvida com o objetivo de organizar a prática da enfermagem no atendimento e cuidado do paciente. O SAI é a organização do serviço de enfermagem, né? Essa palavra organização é a base para o SAI, né? Sem ela, a gente não consegue desenvolver aí todo o trabalho dentro da unidade. Não só dentro da UTI, mas em todas as áreas, em todos os lugares onde a gente desenvolve o trabalho. E até mesmo para a vida, né, pessoal? Sem a organização, não tem como seguir. Oi, Chayane, boa tarde. Acabei de começar, vamos lá. Então, a SAI é o método que possibilita a enfermagem exercer a arte do cuidar, né? Oportunizando o atendimento individualizado ao paciente, planejando as suas devidas condutas, analisando o histórico do paciente, com um olhar integral, ou seja, um olhar do todo, né? O paciente entra ali dentro, mas você não pode ver só a doença do paciente, você tem que ver ele como um todo. Nisso a gente vai estar realizando exame físico, né? Para diagnosticar e conduzir um cuidado integral e individualizado para cada ser humano. Assim, essa sistematização vai oportunizar um melhor atendimento do paciente com um atendimento individualizado, como também mostrando a importância de tal processo para a equipe de enfermagem. Então, é um conjunto de coisas que vai estar, né, norteando aí esse sistema, essa sistematização. O objetivo, né, tem como objetivos identificar as situações de saúde e doença e a necessidade de cuidados de enfermagem, bem como subsidiar as intervenções de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. Então, né, tá todo mundo interligado, tudo ligado um ao outro, então o que você faz em relação ao paciente vai afetar direta ou indiretamente, né, a sua família, vai afetar ali a equipe profissional que está junto com você, enfim, todo um conjunto de coisas que estão interligados ao nosso trabalho e ao paciente, tá bom? Então vamos lá. A SAI, ela é dividida ou ela é organizada em 5 etapas, né? A primeira etapa é a coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa é o planejamento de enfermagem. A quarta é a implementação. E a quinta e última é a avaliação de enfermagem, tá bom, pessoal? Essas são as 5 etapas da sistematização da assistência de enfermagem. Tranquilo até aqui? Então a gente vai estar vendo cada um, tá bom? Cada um desses 5 métodos, estudando um pouquinho, para a gente entender de uma forma melhor. O primeiro é a coleta de dados, ou histórico de enfermagem, né? Ele é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família, a coletividade humana e sobre as suas respostas em um dado momento do processo de saúde e doença. Né? O paciente chega lá dentro, aí você vai fazer toda aquela investigação da vida, você vai conversar com os familiares também, né? Ali a gente descobre algumas coisas que nem sempre o paciente vai falar. A SAI, não sei se vocês já ouviram falar, ou se já falaram para vocês, ela é algo exclusivo do enfermeiro, né? Mas a equipe de enfermagem vai estar ajudando também o enfermeiro a realizar essa coleta de dados, né? É nessa conversa com o paciente, com a família do paciente,
a gente vai estar realizando a coleta desses dados, fazendo o histórico de enfermagem. Esse aqui é o começo de tudo, tá bom, pessoal? Coleta de dados, histórico de enfermagem, é a base para a sistematização de assistência de enfermagem adequada. O segundo passo é o diagnóstico de enfermagem. Ele é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. A primeira etapa é a coleta de dados, e aí você vai agrupar esses dados que você coletou, vai culminar com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença e que constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, você vai reunir todo aquele conjunto de dados e vai começar a montar um plano. Então, vamos lá. Terceiro passo é o planejamento. Ontem na aula até falei um pouquinho sobre o planejamento, planejar, o executar, e com isso você tem o controle, e isso faz parte também do que é a SAI. Planejamento é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. Então, a partir daqueles dados de todo o diagnóstico de enfermagem e tudo mais, a gente vai estar se planejando aqui para estar aplicando a quarta etapa, que é a implementação, que é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem, tá bom, pessoal? É só aí estar implementando. E a última parte é a avaliação de enfermagem, que é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, que vai determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudança ou adaptação. Quando terminar todos os quatro processos, esse último processo de avaliação, como o próprio nome diz, vai estar avaliando se aquilo que a gente tentou implementar, executar através do nosso plano de enfermagem, deu certo, Então aqui você vai ver se o resultado foi alcançado e aí você vai verificar a necessidade de mudança ou não, de adaptações ou não. Então essas são as 5 etapas da sistematização da assistência de enfermagem. Lembrando que a SAI, essa sistematização da assistência de enfermagem, tem um nome muito grande, às vezes a gente até esquece, mas é algo simples que tem tudo a ver, como eu falei lá no primeiro slide, no segundo slide, não lembro, mas bem no começo, que tem tudo a ver com a organização. Você se organizando, você vai fazer um bom SAI. E aqui eu quero tirar um peso das costas de vocês, tá bom? Porque o SAI é um instrumento privativo do processo de trabalho do enfermeiro, tá bom? É o enfermeiro que vai fazer tudo isso. Como eu disse e repito, vocês vão estar ajudando, porque não tem como o enfermeiro, como uma única pessoa, dar conta de vários pacientes, das várias informações que vão... Isso é tudo mais ali no começo, quando ele é admitido, dentro da unidade. Então, o enfermeiro como pessoa, como única pessoa, não consegue dar conta, pessoal? Como todo outro profissional, sozinho não consegue dar conta de tudo. Então, vai estar precisando dessa ajuda, desse olhar dos colegas, da equipe. E aí é importante que vocês saibam, como se dá esse processo de sistematização da assistência de enfermagem. Não é uma responsabilidade do técnico de enfermagem, tá bom? É responsabilidade inteira do enfermeiro, mas o técnico de enfermagem vai estar ajudando o enfermeiro a montar esse planejamento, que é a SAI.
Essa metodologia, como eu disse, é privativa do enfermeiro, a qual possibilita o desenvolvimento de ações que modificam o estado do processo de vida e saúde e doença dos indivíduos. Portanto, a SAI permite que se alcance resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. Na verdade, aqui está assim, mas toda a equipe de enfermagem é responsável, tá bom, pessoal? Não é porque o enfermeiro é responsável que ele vai ganhar o título disso, tá bom? É toda a equipe que está aí ajudando o enfermeiro. Mas no papel, né, o responsável, quem assina lá no final é o enfermeiro. Se der alguma coisa de errado, também cai nas costas do enfermeiro, tá bom? Então, pela lei, o enfermeiro é que aplica a SAI. Tem aqui alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu queria que a senhora voltasse novamente no planejamento e implementação, porque eu Tá, entendi a princípio que a coleta de dados é a anamnese, diagnóstico é a interpretação da anamnese, aí depois eu não consegui peraí. mais concluir a planejamento e implementação. Planejamento e implementação, né? Tá bom, vamos voltar aqui então. O que é o planejamento? Depois que você fez lá na anamnese, você coletou aqui, ó, os dados, fez histórico de enfermagem, essa parte dos dados, essa parte aqui também é do enfermeiro no caso, né? Ele vai fazer esse diagnóstico de enfermagem e tudo mais, aí que entra o planejamento. O que é o planejamento? Vamos trazer aqui para um exemplo cotidiano. A gente vai viajar e aí a gente tem que se planejar, né? A gente vai, vamos viajar no começo do ano, em janeiro. O que a gente vai fazer? Primeiramente juntar dinheiro, né? Porque tudo é gasto. A gente vai organizar as férias, a gente vai organizar o que tem aqui na casa, o que tem que fazer, porque a gente às vezes tem alguma coisa em aberto na casa, no trabalho, enfim, a gente vai se organizar para que quando o dia da viagem chegar, esteja tudo certo, tudo pronto, né? Então o planejamento ele tem a ver com essa organização daquilo que se espera alcançar no futuro. E aqui ele vai falar assim, né? Determinação dos resultados que se esperam alcançar, né? Ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face à resposta da pessoa, família, coletividade em um dado momento, né? E elas são identificadas nessa etapa do diagnóstico de enfermagem, que vai ser feito pelo enfermeiro. Não se preocupa que essa parte do planejamento é do enfermeiro, tá bom? Vocês vão estar ajudando principalmente aqui nessa parte, ó, anamnese, histórico de enfermagem, essa parte de diagnóstico, planejamento, é o enfermeiro, tá bom? Mas aí vocês têm que saber que é para estar por dentro e ajudar em alguma coisa se o enfermeiro precisar, mas isso é exclusivo do enfermeiro. Então, eu até dei um exemplo ontem sobre paciente que vem, por exemplo, do centro cirúrgico, né? A gente recebe lá notificação de que está vindo um paciente do centro cirúrgico para UTI. O que a gente vai fazer? Se planejar. Como é que está o leito? Tem um leito disponível? Como é que está esse leito? Como é que é o paciente que está vindo? É um paciente transplantado? É um paciente cirurgiado aonde? O que ele vai precisar? Está precisando de acesso, mais acesso, mais sonda? Está precisando tomar bolsa de sangue? Enfim, a gente vai fazer esse planejamento conforme as informações que forem mandando do centro cirúrgico, tá bom? Isso é só um exemplo que eu estou dando. E aí, através desse planejamento, a gente vai implementar quando o paciente chegar na unidade, tá bom? Estou usando isso como exemplo, novamente, estou repetindo, né? E aí, quando ele chegar, a gente vai implementar aquilo que a gente planejou. Planeja, implementa. Tá aparecendo aí o slide conforme eu vou falando? Sim. Que aqui deu um tiltzinho, pera rapidinho. Oi, Neuma, boa tarde, seja bem-vinda. Então, assim, você planeja e aí vai colocar em prática aquilo que você planejou, ok? Deu para entender mais ou menos com esses dois exemplos que eu dei, essa parte de planejamento e implementação? Sim. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode me interromper que eu volto e vou explicando novamente, tá bom?
Então vamos lá. Avaliação de enfermagem, né? Aqui o SAI, essa metodologia privativa do enfermeiro. Oi, Só confirma para mim, pode falar. recapitulando. A primeira é a coleta de dados, que é a anamnese. Depois Isso. vem a interpretação da anamnese, planejamento, que é a organização, e a implementação, que é a realização de tudo que foi coletado, certo? Acompanhe esse slide aqui, ó. Vamos primeiramente para a anamnese, né? Que é a coleta, o histórico de enfermagem, tá bom? O segundo é o diagnóstico de enfermagem, que é o enfermeiro que vai fazer. O enfermeiro vai diagnosticar lá o que a gente vai fazer. O terceiro é o planejamento de enfermagem, que a gente vai planejar como é que vai ser feito ali todo o plano. A quarta parte é a implementação e a quinta é a avaliação de enfermagem, tá bom? Ok. Com alguma dúvida, mais alguém, se quiserem perguntar? Então vamos lá. São as 5 etapas. Isso aqui, pessoal, é muito teoria, mas na prática é como se fosse uma coisa só, você vai fazendo, aí uma coisa vai se misturando à outra, as 5 fases, essas 5 implementações, essas cinco partes do SAI acabam se misturando. E aí vira uma coisa só, porque a gente vai fazendo e nem se dá conta assim de, eu estou planejando, eu estou avaliando, não. A primeira parte mesmo, assim, que a gente sabe que está fazendo uma etapa, é aquela parte da coleta, na anamnese, mas depois a gente vai fazendo tudo no automático e nem percebe que são 5 etapas, né? Mas não precisa se preocupar não em relação, né? Parece uma avalanche de coisas, mas na prática a gente vai aprendendo e tirando de letra tudo isso. Tudo é com a prática, né? Então vamos lá. Com o intuito de satisfazer a necessidade de padronizar a linguagem da enfermagem, diferentes sistemas de classificação foram desenvolvidos, como o NIC, o NOC, estou lendo as abreviações, tá? A NANDA e a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem, que é CIP. Isso aqui são livros de registro que vão estar ajudando o enfermeiro a implementar a SAI. Vocês não precisam ter esses livros ou estudar esses livros, é coisa realmente mais de teoria, então é privativo para o enfermeiro, mas só como a título de informação, a gente vai deixar esse slide aqui com essa informação para vocês. O que a gente mais vê na faculdade, na universidade, é esse NANDA aqui, ó. A gente mais estuda ele. É um pouquinho chato, mas depois na prática a gente vai pegando o jeito. Mas não precisa se preocupar que isso está mais voltado aí como responsabilidade do enfermeiro, essa parte teórica. E aí o objetivo desses livros, né, todos eles, ó, vocês conseguem ver, são internacionais, né, a maioria americanos mesmo, são dos Estados Unidos, mas todos os países usam e ele tem o objetivo de estabelecer uma linguagem única que descreva a prática de enfermagem a fim de otimizar a comunicação entre os enfermeiros e dos enfermeiros com os demais profissionais. Vai propiciar dados mais fidedignos, dados mais certos, né, para a pesquisa da assistência, gerenciamento e ensino de enfermagem e descrever as necessidades dos indivíduos, as intervenções e os resultados advindos, né, das ações de enfermagem. Então, assim, esses livros, eles têm uma linguagem universal, que a gente estuda aqui no Brasil, se uma pessoa for morar, sei lá, em qualquer lugar do planeta, ela vai conseguir implementar a SAI baseado nesses estudos, né? O que o SAI é nos Estados Unidos, ele é aqui no Brasil, na Rússia, na Argentina, na África, em todos os lugares, justamente por ter essa linguagem universal para poder ajudar o paciente, seja em qualquer lugar que ele tiver do planeta, tá bom? Oi, Maria Vanessa, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está tendo aula sobre a sistematização da assistência da enfermagem. Só recapitulando, tá, pessoal, que entraram mais algumas pessoas agora.
A sistematização da enfermagem, mais conhecida como SAI, né, a sigla SAI, é uma organização que o enfermeiro tem para estar ajudando, né, no trabalho dentro da UTI ou de qualquer outra unidade, não só na UTI. A base da SAI é a organização, tá bom? Ela vai se dividir em 5 etapas, deixa eu só voltar rapidão aqui. Ela vai ser organizada em 5 etapas, né? A coleta de dados de enfermagem, histórico de enfermagem, que é a anamnese, o diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. Como eu expliquei ainda há pouco para os colegas, essa metodologia, né, a SAI, é um instrumento privativo do processo de trabalho de enfermeiro, ou seja, é uma responsabilidade do enfermeiro, não é responsabilidade do técnico de enfermagem estar fazendo a SAI. Só que a gente trabalha com equipe, nós somos uma equipe, né? Então o técnico de enfermagem precisa saber sobre a SAI para estar ajudando o enfermeiro a realizar esse trabalho da melhor maneira possível, porque o enfermeiro sozinho, ele não vai conseguir dar conta de implementar, né, de colocar esse plano em ação. Dentro da UTI, o enfermeiro vai ficar responsável, por exemplo, por 10 pacientes. Imagina, entrando paciente, o enfermeiro tendo que dar conta sozinho. Não vai conseguir. Então, o técnico de enfermagem vai estar ajudando o enfermeiro a estar executando esse SAI, né, da melhor maneira possível. E aí depois vocês voltam, né, quando a aula estiver aí gravada, vocês voltam no comecinho para poderem entender isso de forma explanada, de forma mais completa, que eu estava explicando aqui para o pessoal, tá bom? Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Quiser perguntar alguma coisa? Então, o aspecto humano do cuidado de enfermagem, com certeza, é um dos mais difíceis de ser implementado. A rotina diária e complexa que envolve o ambiente da UTI faz com que os membros da equipe de enfermagem, na maioria das vezes, esqueçam de tocar, conversar e ouvir o ser humano que está à sua frente, apesar do grande esforço que os enfermeiros possam estar realizando no sentido de humanizar o cuidado em UTI. Essa é uma tarefa difícil, pois demanda atitudes, às vezes individuais, contra todo um sistema tecnológico dominante. É o que a gente vê hoje em dia, não só hoje em dia, né, pessoal? Nos setores de saúde, a gente vê bem essa coisa aí dessa frieza, né, dos profissionais que estão lá dentro, verem o paciente só como mais um doente, tratar só a doença, e não tratar o paciente como um ser humano que tem espírito, que tem alma, que tem corpo. Ele é dividido, né, em partes. A gente tem sentimentos, emoções, e às vezes é um pouco difícil, né, devido à rotina que a gente tem dentro de hospital, não só na UTI, né? A rotina de hospital é uma rotina bem estressante, você está lidando com pessoas doentes, pessoas fragilizadas, você está lidando com a família de pessoas que estão fragilizadas, né? E aí, se você não se policiar, você acaba virando robô, porque é sempre mais um que está entrando, é sempre mais um que está saindo, é sempre mais um que está morrendo. Então aquilo acaba virando a rotina, você se acostuma, e como o texto mesmo aqui falou, né, a gente esquece de tocar, de conversar, de dar um sorriso, de ouvir o ser humano que está na nossa frente, né? E às vezes é algo tão simples que a gente pode estar fazendo e a gente não faz, passa batido devido a essa rotina estressante, mas que pode mudar o dia do paciente, né? A gente sabe que essa parte psicológica está ligada ao nosso corpo, e quando a gente está bem psicologicamente, isso vai refletir no nosso corpo, né? Então o paciente está ali doente, você tira uma brincadeira com ele, faz ele rir, aquilo já, sabe, melhora o dia do paciente, melhora a imunidade do paciente.
né? Tem estudos que comprovam, né, que a questão da alegria, do sentimento de alegria vai estar aumentando a nossa imunidade. Então, assim, é ter um olhar mais compreensivo e mais carinhoso para aquelas pessoas que estão ali dentro fragilizadas, tá bom? Não olhar o paciente só como um ser que está doente, que precisa de ajuda medicamentosa ou ajuda que pode ser feita cirurgicamente, enfim, não. Ele é uma pessoa que tem corpo, que tem aquele corpo doente, mas que tem uma alma, tem sentimentos, tem emoções. Eu costumo falar sempre uma coisa, né? É que pra gente se colocar no lugar da pessoa, né? Pensar assim, se fosse eu, como que eu queria ser tratado? Como que eu gostaria de ser tratada? Então você está tratando aquela pessoa da mesma forma como você gostaria de ser tratado, né? Poderia ser seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, avô, avó, enfim, alguém da sua família. E quando é a gente ou quando é com alguns de nós, né? Nossos familiares, parentes, amigos, a gente quer que trate da melhor forma possível, né? E todos nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos seres humanos, então a gente precisa ter esse olhar mais carinhoso, mais compreensivo para o paciente que está ali dentro, tá bom? A assistência ao ser humano como unidade biológica, psicológica, social, espiritual, com suas necessidades básicas em seu ciclo saúde, doença, cuidado, é o objetivo essencial da assistência da enfermagem. Foi o que eu acabei de falar, né, pessoal? Para a gente ter um olhar mais abrangente em relação ao paciente, que ele se divide aqui, ó, nessas partes ali. Não só o paciente, né? Todos nós somos assim, que a gente precisa não só dos cuidados médicos, cuidados de enfermagem, mas também ali um cuidado como um carinho, um toque, um sorriso, né? Uma ajuda para sorrir. Então isso vai estar ajudando bastante o paciente na sua recuperação. O objetivo da assistência de enfermagem é sempre promover equilíbrio fisiológico e emocional ao paciente. O profissional precisa conhecer e compreender cada vez mais a condição humana e promover o respeito à autonomia e à dignidade de cada um, cuja dignidade de cada um é dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Também se encaixa naquilo que eu estava falando agora há pouco, tá bom, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Falaram aqui que o saber ouvir faz muita diferença, é verdade. Às vezes também a gente vai encontrar paciente em coma, paciente acordado dentro da UTI, e às vezes o paciente quer conversar. E aí a gente está ocupado demais e acaba não dando ouvidos, pessoal. Se você estiver ali não tão ocupado, escute um pouquinho o paciente, isso é muito importante para ele, né? Colocar para fora ali o que ele está sentindo, o que ele está pensando. A gente como ser humano mesmo, né? A gente não dá para guardar essas coisas pra gente. A gente quer colocar para fora e isso alivia muito a carga, né? Que a gente está carregando. Então, ouvir realmente, como falaram aqui, é bastante importante. A SAI proporciona o maior desempenho e alcance dos resultados esperados, proporcionando ao paciente crítico uma qualidade na assistência que promove a promoção, recuperação e até reabilitação desse indivíduo. Ou seja, né, a SAI é esse processo de organização na equipe de enfermagem que vai estar organizando, né, ali toda a unidade, implementar essa organização ao paciente também, a tudo que ele precisa. E aí, se não fosse a SAI,
tudo ia ser desorganizado dentro de uma estrutura da UTI, né? Vocês tiveram aula sobre a história de enfermagem, acredito eu, né? Que começou ali tudo com a Florence Nightingale. Ela estava ali na guerra e começou a cuidar dos soldados feridos e tudo mais. E ali, sem ela saber, começou a sair, porque ela organizava, né? Uma parte ela colocava os pacientes que não estavam tão graves, em outra parte os médios, e em outra parte os pacientes mais graves. Os pacientes mais graves ela agia de uma forma com a equipe dela, com os mais ou menos de uma outra forma, e com os pacientes não tão graves de uma outra forma também. Então ali já começou a sair junto com o trabalho da Florence Nightingale, e com o tempo essa SAI só foi se aperfeiçoando, né? Mas de fato começou ali com a Florence Nightingale. Então a organização ela é o carro-chefe, ela é a base de tudo isso que vai estar ajudando o paciente a se recuperar. O paciente pode estar no estado mais crítico possível, mas se isso daqui é bem implementado, ele pode ter aí uma boa recuperação. Para isso, se faz necessário que os profissionais de saúde continuem a busca do aprimoramento contínuo de sua prática, contribuindo para as ações cada vez mais embasadas em princípios científicos, o que refletirá na melhor qualidade e no cuidado oferecido a quem cuidamos, né? O texto fala por si só. E aqui a gente termina, tá bom, pessoal? É uma aula teórica, mas um pouco mais tranquila. É verdade, estou falando aqui que o que causou mais pânico nas pessoas foi o isolamento, justamente. Você estar ali isolado, não poder se comunicar, não poder tá vendo ninguém, é terrível, gente, é terrível. Então, a pessoa deprime, né? E vai definhando, isso vai refletindo no corpo. Às vezes a pessoa nem ia morrer de corona, mas aí por se deprimir, por ter ali o estado psicológico muito abalado, aquilo reflete no corpo e a pessoa acaba não reagindo e falece mesmo, né? Então essa doença, né, fugindo só um pouquinho do assunto, rapidinho que o colega comentou aqui, exatamente, principalmente os idosos, né, que ali já são bem mais fragilizados e tudo mais. Então, a doença que você tem que estar isolado, o ser humano não nasceu para ficar isolado, né? A gente nasceu para estar interagindo, se comunicando. Eu, por exemplo, eu queria estar com vocês dentro de uma sala de aula, olhando para o rostinho, ensinando, conversando, né? Tirando a dúvida, olhando vocês mesmo. Que é bom essa interação. Assim, é o que a gente tem hoje, graças a Deus, né? O método de ensino. Mas o bom mesmo é a gente estar ali interagindo, todo mundo junto. Mas acaba afetando realmente o psicológico, né? Então vamos lá. Esse conteúdo, ele tem um pouco, tá, pessoal? Ele não tem todo dentro da apostila. Ele tem tipo uma forma bem superficial dentro da apostila, que tá da página 12 à página 20, tá bom? Mas aí se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar falando comigo. Mas é um assunto bem tranquilo, vocês não precisam se aprofundar, porque realmente a SAI é a responsabilidade do enfermeiro. Gravem isso, tá? A SAI é a responsabilidade do enfermeiro, não do técnico. Se algum enfermeiro quiser jogar nas costas de vocês isso, vocês vão lá e falam: SAI é a responsabilidade do enfermeiro, não a responsabilidade do técnico. Ok? Isso é de suma importância para vocês saberem e colocarem em prática. Né? Se quiserem dar uma revisada na apostila, eu vou estar mandando essa aula, tá, pessoal, no grupo. Essa aula daqui a pouco está disponível no YouTube, eu vou mandar no grupo. Se quiserem revisar hoje, revisem. Como eu disse, o conhecimento ele é aprofundado quando a gente fica revisando, né? Estuda que a vida muda e aguardo vocês na nossa próxima aula, pessoal. Obrigado pela presença, tá bom? E até mais. Se alguém tiver alguma dúvida, tô por aqui.